Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para esta Eucaristia. A todos quero acolher, de modo especial, a comunidade está vendo muitos casais com esta camisa azul. São os casais do movimento das equipes de Nossa Senhora. Eles resolveram que a cada mês terão uma missa mensal. Sempre tem, já há anos. Mas este ano terão essa missa cada mês numa paróquia. E esse mês nós temos a alegria de acolhê-los para celebrar conosco. Farão as leituras, as preces, o comentário daqui a pouco inicial, preparando o nosso coração para bem celebrarmos a Eucaristia. Sejam muito bem-vindos. É a missa mensal, mas não impede que vocês voltem a celebrar conosco outras vezes, não é? Mesmo que seja em um número menor, serão sempre bem-vindos aqui na nossa paróquia. O Deus que dá constância e conforto, vos dê a graça da harmonia e da concórdia, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Jesus foi ao encontro dos discípulos na beira do mar de Tiberíades e está presente também em nosso encontro de fé e de comunhão. Os discípulos continuam o projeto libertador de Cristo, o projeto do reino. Obedientes à sua palavra, nossa ação missionária terá êxito. Porém, é preciso reconhecer o ressuscitado como o centro de nossa vida e de nossa missão, tomando consciência de que ela não depende de nosso esforço humano, mas da presença dele, vivo e ressuscitado. Com ele, somos anunciadores do reino. E assim preparemo-nos para celebrar dignamente os santos mistérios. Senhor Deus, a verdade de vosso Filho nos interroga e nos desacomoda. Olhai com bondade para nós, vosso povo, e concedei-nos vosso perdão. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Senhor, Deus da vida, tende piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós. Cristo, Senhor do mundo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus, tende piedade de nós. Senhor, Deus de misericórdia, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Deus que Pai nosso, louvado
Oremos. Intenções desta missa. Pelo 7º dia de falecimento de Agenor Angarten, Tarcísio Sigristi, Marcos Zugair Buchada Filho, Orivaldo Vitório Conte, e pelo 30º dia de Alberto Silva. Por Leonor Amistalden, 2 anos de falecimento, Silvano Amistalden, 4 anos, Liduína Amistalden Banvart, 8 anos de falecimento, Dom Constantino Amistalden, Monsenhor José Machado Couto, Dom Policarpo Amistalden, Marta e Maria Mazarello Amistalden, Magali Couto Nascimento, Laurinda Reinato Fornazari, 2 anos de falecimento. Pedindo bênçãos, paz e harmonia pelas nossas famílias, nossa comunidade e para o mundo. Também para nossos parentes e amigos que estão doentes, em especial pelo nosso cônego Álvaro e por Marta Regina Baraldi. Hoje é o Dia do Trabalhador. Para que haja mais empregos, assim teremos menos fome e miséria. Pedindo graças e bênçãos para os aniversariantes, dizimistas e colaboradores do mês de maio. Maria Rosa Danelon Ming, hoje. Catarina Ambil Wolf Bueno de Oliveira, dia 7. Lauro Domingos Brolo, dia 8. E por Elizabeth Monte da Silva. Em ação de graças pelos 30 anos de vida matrimonial do Hélio e Ruth, que foi ontem, pelos 53 anos de Antônio e Angélica Jacober, hoje, e também por 37 anos de Pedro Lorival Wolff e a Silvinha Ambil, que é hoje. E por todas as intenções pedidas no Facebook que não foram anunciadas. E por todas as intenções que trazemos em nosso coração. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então, Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então, mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus.
e depois o soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono, e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares e milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles existe, e diziam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: Amém. E os anciões se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. E eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando as redes com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos vivenciando esse tempo da Páscoa, tempo para nós aprofundarmos num aspecto que dá o sentido à nossa vida de fé. Se nós estamos reunidos,
foi porque Jesus ressuscitou de verdade. Nós não somos testemunhas daquele tempo como os apóstolos e discípulos, mas nós tivemos esta graça por conta da ação do Espírito Santo. Como nós ouvimos na primeira leitura, foi dito, disso Pedro falando, não é? Disso, ou seja, da ressurreição de Jesus, nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que, estando em nós, agindo em nós, nos leva a essa experiência do encontro no nosso íntimo com Jesus, vencedor, vivo, ressuscitado. E nesse tempo a palavra de Deus vem sempre para nos mostrar alguns aspectos importantes da nossa vivência da fé. No texto de hoje, ele é muito bonito e teria muito a ser dito, mas a gente procura extrair algo que é mais importante a fim de que levemos para a nossa vida do dia a dia. O primeiro fato que chama a atenção é a situação na qual os apóstolos se encontravam. Todos muito tristes, sem muita conversa, não é, com saudades de Jesus, tinham acabado de vê-lo, não é, morrer na cruz, sendo sepultado. Apesar de Jesus já ter se manifestado 2 vezes a eles, eles ainda não chegaram no nível da fé, uma fé firme, não é, convicta. Estavam desanimados, sem perspectiva de futuro. Percebemos ali, não estavam conversando, estavam, quem sabe, sentados, cada um do seu lado, não é? E Pedro se levanta e diz, vou pescar. Não convidou ninguém, mas os outros, aí já vemos que Pedro já exercia algum tipo de liderança. Quando Pedro diz, vou pescar, os outros, nós vamos com você. Foram, era noite. Passaram a noite toda e não pescaram nada. E aí o que acontece? À beira do lago aparece alguém e faz uma pergunta, mexe na ferida. Moços, tendes alguma coisa para comer? Perceberam? Aquele homem talvez viu a noite inteira ali, não é? Os pescadores, era a profissão deles. Eles eram especialistas nessa atividade. No entanto, passaram a noite inteira sem pescar. E Jesus faz a pergunta, como que para que eles percebessem algo importante. Era noite, no Evangelho de São João, sempre que se fala noite, fala de afastamento da pessoa de Jesus, não sentir a presença de Jesus, não saber que com ele as coisas podem ser diferentes. Então respondem não é? E Jesus o que diz? Eles não sabiam quem era. Lancem a rede para o lado direito. E aí nós ouvimos. Lançaram, talvez estavam tão assim cansados, que falaram, lançamos tantas vezes, perdemos a conta de quantas vezes lançamos a rede, não custa lançar mais uma vez. E só que a surpresa foi enorme, não é? Quase não conseguiam retirar a rede. E aí o discípulo que Jesus amava, nós sabemos, era um dos mais jovens, não é? Dos discípulos, dos apóstolos, e ele conhecia muito Jesus, não é? Tinha muito amor por Jesus. Ele reconhece, fala, não foi qualquer um, não foi um homem qualquer que mandou a gente lançar as redes. Porque Jesus não disse, quem sabe se você lançar, mandou, lançai as redes para o lado direito do barco. Então João logo se dá conta, isso que aconteceu não é por conta de qualquer homem, é o Senhor, falou a Pedro. E Pedro, no mesmo instante, estava sem roupa, ele se veste. É interessante isso, eu percebi nessa vez. Quantas vezes já li esse texto, quantos retiros, quantas homilias, mas essa vez me chamou a atenção, não é? Porque a gente lê algumas coisas que tocam algum ponto. Vestiu as roupas. Era bom pular logo como estava, mais rápido, ia nadar, não é? É mais cômodo, é mais fácil.
nadar sem o impedimento das roupas, sobretudo aquelas que eles usavam, eram as túnicas de pano pesado, né? Não, ele se veste, pula no mar, nas águas e vai nadando até Jesus. Aí tem algo importante também, não é? O caminho mais fácil nem sempre é o caminho melhor e nem sempre é o caminho de Deus. Isso é bom ter presente, não é? As coisas que valem mais geralmente são custosas. Nós devemos nos esforçar para consegui-las. Mas chama a atenção aqui este fato. Estava amanhecendo. Portanto, a questão da luz e das trevas, né? De noite, sem sentir a presença, sem perceber a presença de Jesus, o resultado foi triste demais. E mesmo sabendo fazer aquilo, não conseguiram. Já ao amanhecer, obedecendo à voz daquele homem, o resultado é fabuloso. Pescam, e não só pescam, mas muito, quantidade muito grande. Então, para nós já vai um conselho. Olha, nós também, na nossa vida, passamos por momentos difíceis. Alguma provação, um sofrimento, uma enfermidade, não é? Mesmo nós sendo tão competentes, às vezes, na vivência familiar, no trabalho, no relacionamento com os outros, a vida nos apresenta, às vezes, situações difíceis. E como é importante nós não tentarmos, à noite e sozinhos, resolver essas situações. É necessário que nós percebamos, sintamos sempre Jesus do nosso lado, porque Ele está do nosso lado sempre. Há pouco tempo, não é? Segundo domingo da Páscoa, nós celebramos a vitória de Jesus, o ressuscitado que está conosco. E Ele disse, até o fim dos tempos. Temos o Círio que nos lembra, essa luz nunca nos abandona. Mas nós, envolvidos pelo mundo, não é? Muitas vezes nos esquecemos de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos fala, Ele nos orienta, Ele diz para que lado devemos lançar as redes. Basta termos um coração e ouvidos atentos ao que Ele nos fala. E de um modo muito especial, na celebração da Eucaristia, como nós estamos agora fazendo. É um momento muito especial no qual Jesus nos fala. E nos fala palavras de vida. Então vamos nos apegar mais a Ele, não é? Quando tudo está bem, a gente quase que não faz muita questão. Se lembra, reza, tudo. Mas quando tudo está mal, pode ser que a gente se esqueça de que nós temos alguém que está conosco e que quer a nossa vitória. Ele é o vitorioso, mas Ele quer que nós experimentemos os frutos da sua ressurreição no nosso dia a dia. Por isso esse gesto de Jesus, de tanta delicadeza e carinho. Perceberam? Ele já preparou tudo. Já tinha brasa, peixe assando e pão. Não é? Tudo preparado. Eucaristia, alimento que é doado. Mas Ele pede a colaboração. Vocês têm algum peixinho? Porque Ele podia ter trazido a quantia suficiente. Não, mas Ele gosta que nós colaboremos com Ele. Não é? Colaborar com o Senhor, fazer a nossa parte, não esperar tudo dEle. E eu noto isso, vocês também talvez percebam, a gente às vezes pede coisas a Deus, achando que Ele vai fazer o que muitas vezes depende de nós. Depende de mim, depende de você, depende dela, dele, deles e nós. Percebe? Então, quando nós pedimos algo, nós devemos ser os primeiros a fazer por onde? Não é? Colaborar com a graça. E a graça sempre está conosco. Então, levar para a nossa vida esta verdade do Evangelho de hoje. Pescar, ou seja, viver, mas seguindo sempre a orientação de nosso Mestre e Senhor. Não é? E depois esse diálogo também que chama a atenção de Jesus com Pedro. E Jesus chama Pedro pelo nome, porque Jesus deu um apelido a ele, né?
chamou de pedra, não é? Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus chama Pedro e perguntou a Pedro se ele o ama mais do que os outros. Ou seja, um amor especial, não é? Pedro, tu me amas mais do que estes? Então é um amor mais forte. E nós sabemos, já lemos, isso aí está hoje na internet, não é? Amor é uma palavra que pode significar muitas coisas. E o amor tem, por assim dizer, 3 graus. O primeiro, mais incipiente, fraquinho, é o amor eros. Alguns ligam só com a questão sexual, não é afetiva, não, mas é o amor do gostar, só o que eu gosto, só o que me dá prazer, não é? Só o que me interessa. É um amor assim muito reles. Tanto é que a gente usa essa palavra para coisas, não é verdade? Vocês já ouviram falar, eu amo chocolate? O padre ama também, mas tem que se afastar um pouco, não é? Ficar longe, sorvete, que maravilha, mas tem muita gordura. Eu amo, ninguém dá a vida pelo sorvete, sorvete é um. Tem nesse bar aqui, tem no outro lá, e tem na sorveteria, o sorvetão, aqueles potes. Ninguém dá a vida por um sorvete, não é? A gente gosta. Então, é o amor mais básico. Tem um outro nível, já tem um aprofundamento, é o amor que se fala filia, não é? De amizade. Aí é capaz a pessoa até renunciar a algumas coisas pelo bem do amigo, não é? O amor que já tem mais profundidade. Amor filia. E tem o terceiro grau, que é o máximo, que é o amor de Deus, o amor que Jesus demonstrou para conosco, que é o amor ágape. É amor de verdade, sem nenhum interesse, sem nenhuma espera, sem nenhuma busca. Há pouco tempo a gente dizia que esse tipo de amor é o amor da mãe para com o filho. Eu dizia até pouco tempo, porque hoje, infelizmente, nós temos visto coisas que chamam a atenção, né? Mães que abandonam os filhos, colocam na caçamba de lixo, mas esse é outro assunto, não é? Dos nossos tempos e da humanidade, que vai perdendo a humanidade, não é o coração. Mas a filia é esse amor incondicional. E, de fato, só Deus nos ama com amor incondicional. Vejo que nem os pais são colocados nesse tipo de amor. E Jesus, quando pergunta a Pedro, perguntou se ele amava com esse tipo de amor ágape. E Pedro logo responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus falou, ele não se deu conta. Pedro, filho, tu me amas. Aí já não falou mais do que os outros. Você gosta de mim? É gostar. Filia é querer bem. Sim, Senhor, tu sabes que eu... E mais uma vez, Pedro ficou triste, aí ele cai em si. Porque, de fato, ele gostava de Jesus. Pedro, você gosta mesmo de mim? De verdade? E Pedro aí fala, de fato, eu neguei 3 vezes o Senhor. Eu gosto muito dele. Então, ele já muda a resposta. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que ainda não te amo como deverei te amar e como um dia te amarei. Mas tu sabes que eu quero bem, não é? Então, Jesus repete o convite, dá a missão, apacenta as minhas ovelhas. E já prevê o martírio de Pedro. Um dia ele vai morrer como Jesus. Vai ser amarrado suas mãos e será crucificado. E nessa ocasião, Pedro já terá chegado, pela graça de Deus e pelo seu empenho, pela sua dedicação, ao 3º grau do amor, o amor ágape, a ponto de dar a vida pelo Mestre, pela causa do Mestre. Então, eu não sei como é que nós estamos. Eu imagino que o fato de estarmos aqui, nós estejamos já no 2º grau. Queremos bem Jesus, mas veja, é importante nós crescermos nesse querer bem. E cada vez mais nós sentirmos que vamos amando de verdade, de todo o coração, a pessoa de Jesus. É sempre bom lembrar, a nossa fé, a nossa vivência, a nossa pertença à igreja não pode estar sustentada apenas por alguns valores que são grandes, mas que não podem tomar o primeiro lugar. Nós não podemos viver
apegados a um livro, a um rito, a uma doutrina. Isso tudo tem valor, desde que nos leve a nos relacionarmos com Jesus, com intimidade, com amizade. Todos lembramos daquela passagem na qual Jesus diz: eu, vosso mestre e Senhor, vos chamo amigos. E, gente, não dá para ser amigos quando só um quer. E Jesus nos quer amigos. Então, temos que fazer a nossa parte. Temos que demonstrar que queremos ser amigos dele. E amigos assim muito íntimos, sabe? Que não se separam. Porque dos amigos nossos, às vezes, vivemos até distantes geograficamente. Mas quando é amizade, ela permanece. Só que essa amizade com Jesus é uma amizade de duas pessoas que nunca se separam. Se sentem sempre unidas. E aí, gente, nossas pescarias na vida serão muito bem-sucedidas. Cresçamos, pois, na confiança, não é? No poder, no amor de Deus. Desejemos sinceramente amá-lo de todo o coração. E obedeçamos a sua voz. Finalmente é isso. Sempre ouvir, porque ele nos fala, ele nos conhece. Domingo que vem o evangelho será esse. Eu conheço as minhas ovelhas, eu as chamo pelo nome. Então ele diz o nosso nome, fulano, olha aqui, lança a rede para esse lado. Não é? Ele sugere. Basta que a gente pergunte e ouça. O Senhor nos ama, e nos ama sempre, e nos conduz. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor Deus, que sois o abrigo protetor de vosso povo, vinde em nosso auxílio com vossa misericórdia. Humildemente a vós clamamos. Deus da vida, socorrei-nos sem demora. Resposta das preces. Deus da vida, socorrei-nos sem demora. Da vida, socorrei-nos sem demora. Inspirai vossa Igreja em sua missão. Conservai vossos ministros na dedicação missionária e nossas comunidades na fidelidade a vosso Filho. Nós vos rogamos, Senhor. Deus da vida, socorrei-nos sem demora. Iluminai os evangelizadores de nosso tempo, para que sejam firmes, autênticos e atentos aos sinais de vossa presença e de vosso amor. Nós vos rogamos, Senhor. Deus da vida, socorrei-nos sem demora. Guardai e protegei os jovens e as crianças, as famílias e os vulneráveis de toda violência e maldade, e fazei-os livres em vossa misericórdia. Nós vos rogamos, Senhor. Deus da vida, socorrei-nos sem demora. Estendei vossa mão divina sobre os defensores da vida, dos que promovem a dignidade dos pobres
dos abandonados e injustiçados. Nós vos rogamos, Senhor. Senhor Deus e Pai, acolhei em vossa bondade nosso clamor e fazei-nos sempre atentos à voz de vosso Filho, que convosco vive e reina pelos séculos sem fim. Para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas, sobretudo, nesse tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e, junto de vós, é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Glória.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição, pela cruz e Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Inácio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Diante da vossa infinita bondade e misericórdia, colocamos nossos familiares, parentes e amigos falecidos. Em especial, hoje vos pedimos, na intenção do 7º dia de falecimento, por Agenor Angarten, por Tarcísio Sigriste, por Marcos Zugair, por Orivaldo Vitório Conte. Lembrai-vos, enfim, ó Pai, de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. E obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna, nem deveis me mandar, mas dizei uma palavra que serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Podemos ficar sentados um momento. Atendendo à solicitação do nosso vigário, Padre Luiz Antônio, nós teremos os meses temáticos, então. Primeiro da família, segundo da caridade, terceiro dizimistas e o quarto aniversariantes. E para bem abrir esse domingo da família, dia de São José Operário, né, o pai adotivo de Jesus, as nossas crianças da catequese, estão aqui os catequizandos da Maria Cristina Mistalden, da Johnny Maria Mistalden e da Larissa, né, que cuida da Crisma. Então, nós ensaiamos, né, o futuro coral da igreja. Né? Maria Alvina, Maria Elisa, o futuro coral da igreja, está aqui. Né? Para homenagear todas as famílias, né, nós vamos executar esse canto com a presença do Ricardo, que é da comunidade Nossa Senhora Aparecida do Jardim Brasil, e esse anjo de menina, que vai tocar 2 instrumentos aqui, a Yasmin. Né? Vamos acompanhar com muita atenção. E eu peço que, mesmo sentados no início, nos voltemos para o fundo da igreja, que enquanto eles começam a cantar, nós vamos receber, para simbolizar a Sagrada Família atual, né, o André, a Nina e o Felipe, né, que vão aí ser o nosso Jesus, Maria e José atuais. Podemos acompanhar. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Maria, Mãe Santa, esposa exemplar, José, Pai zeloso, voltado a seu lar, Jesus, Filho amado em missão de salvar, caminhos distintos num só caminhar. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Maria do sim, do amor, doação, José operário a serviço do pão, Jesus ocupado com sua missão, 3 vidas distintos num só coração. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Se todas as mães em Maria se acharem, se todos os pais em José se espelharem, se todos os filhos em Cristo se olharem, serão mais família quanto mais se amarem. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé.
olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria, José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Obrigado a todos que colaboraram, Marcos, que programou, com as catequistas, com os catequizandos e os nossos animadores aqui, não é? Que ajudaram também a cantar e valorizar este dia no qual nós rezamos de modo muito especial por nossas famílias. Então, obrigado a todos, não é? E as crianças. E venham sempre, não é? Na missa, depois da missa, vocês, o Marcos já falou. Podem vir aqui com o padre depois da comunhão, tá bom? Sempre. Tem gente que já sabe aqui, né? Então, é uma alegria para a gente, não é? E quando chamamos as crianças é para esta bênção especial, eles que são o nosso futuro, não é? Sempre nós queremos confiá-los à proteção de Deus e de Nossa Senhora, nossa padroeira, para que cresçam em estatura e em sabedoria diante de Deus e de todos. Como hoje é um dia mais especial ainda, não é? Além de ser por conta das famílias, nós temos aqui a participação hoje dos movimentos das equipes de Nossa Senhora com casais que vieram celebrar a missa mensal aqui na nossa paróquia. Como eu disse no início, são bem-vindos e serão sempre, viu? Quando quiserem. Não preciso esperar a missa mensal, que certamente em maio e em junho será em outra paróquia. Mas podem participar e rezar conosco, será uma alegria. Então, uma breve palavrinha do Luiz Carlos, é o casal responsável do setor, né, porque nós nem sempre conhecemos tudo da nossa igreja, então eles vão dar uma palavra falando um pouco desse movimento tão importante também na igreja. Bom, depois dessa criançada bonita, veio dois velhos feios falar, né? Vai ficar até ruim. Bom dia a todos. A gente queria agradecer muito ao Padre Luiz Antônio por ter nos acolhido, a paróquia por ter nos recebido com tanto carinho, viu? A gente está muito contente mesmo. Pessoal, as equipes de Nossa Senhora são casais para a espiritualidade conjugal, no qual a gente trabalha com 7 casais, um conselheiro espiritual, e nós temos a graça do Padre Luiz Antônio acompanhar 2 equipes em Indaiatuba, mas o movimento é muito, muito maior do que a gente pode pensar. Ele hoje tem 26 mil casais no Brasil e 2.700 sacerdotes conselheiros espirituais. Então, se vocês quiserem depois conhecer um pouco mais, a gente pode ter um foro, vai ter um papo lá. A gente não vai tomar mais o tempo de vocês, a gente quer agradecer mais uma vez pela acolhida de vocês todos aqui. A gente vem sempre aqui nas coisas legais também que vocês fazem aqui, na festa, que é uma maravilha. A gente aí participa do leilão também, quando tem. Então, a gente participa também, sim. Mas a missa até menos, viu, padre? A gente vai começar a vir mais. Obrigado a todos aí, viu? No próximo domingo, é o Domingo da Caridade, eu vou colocar no Facebook os itens alimentícios, né, que poderão ser trazidos na próxima missa, para a gente, então, fazer a nossa doação e compor as cestas básicas para aquelas famílias economicamente fragilizadas, a quem nós temos a obrigação de auxiliar, em nome de Deus. Acredito, Maria Alvina, você se importa se o canto final terminar com o mesmo canto? Pode ser? Se autoriza? Então, depois da bênção, a gente vai repetir, criançada, o canto da família mais uma vez. Então, vamos pedir e receber esta bênção que nos venha copiosa a todos nós e as nossas famílias, pela intercessão de nossa mãe e aqui, no nosso caso, nossa padroeira, a quem nós agora saudamos. As crianças podem todas olhar também para a imagem que nos lembra a mãe de Jesus e nossa mãe. Olhando para Nossa Senhora, vamos rezar juntos a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso
Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. E ninguém quer, vou repetir. Porque vocês têm que dizer que quer, porque se não quiser, Deus não dá força. Então, acompanhemos e se vocês quiserem, respondem amém. Não precisa gritar, não é? Mas falar com a voz. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Agora valeu. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. E a todos vós aqui reunidos e as vossas famílias, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Desejando um bom domingo e uma semana feliz e abençoada por Deus, levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Maria, Mãe Santa, esposa exemplar, José, Pai zeloso, voltado a seu lar, Jesus, Filho amado, em missão de salvar, caminhos distintos num só caminhar. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Maria do sim, do amor, doação, José, operário a serviço do pão, Jesus, ocupado com sua missão, três vidas distintas num só coração. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Se todas as mães em Maria se acharem, se todos os pais em José se espelharem, se todos os filhos em Cristo se olharem, serão mais família quanto mais se amarem. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé.
tá?